Com o nosso vídeo, quero falar sobre esse jogador emprestado ao Goiás que foi procurado por 3 clubes da Série B do Campeonato Brasileiro, que é o Diego Gonçalves, 28 anos de idade, de fato não vingou com a camisa do Goiás. Ele ficou nos últimos 4 jogos no banco de reservas, não entrou em nenhum, né? A última participação dele foi numa derrota contra o São Paulo, 2-1 fora de casa, entrou muito mal também ali pelo lado esquerdo. São 24 jogos no ano, 3 gols marcados, todos eles na disputa do Campeonato Goiano e também uma assistência justamente no estadual, onde ainda assim, mesmo no Goianão, o Diego Gonçalves dá para dizer que não fez um bom campeonato com a camisa do maior do Centro-Oeste. Essa informação lá do pessoal do Sintonia Esmeraldina, muito obrigado a eles. Vou deixar aqui para vocês. Ele garantiu o seguinte, que o Diego Gonçalves foi procurado por essas equipes da Série B, a Chapecoense, o Vitória e também o Sport, inclusive sendo um pedido do técnico Wenderson Moreira, né, atualmente no comando do Sport. Entretanto, o técnico Armando Evangelista não liberou o jogador e conta com o Diego Gonçalves para a sequência da temporada. Fecha aspas, né, valeu demais ao pessoal do Sintonia Esmeraldina e a gente poderia imaginar essa questão de chegando um novo técnico, alguns jogadores que estão encostados no elenco poderiam, como eu posso dizer, ganhar mais espaço. E eu nem vejo essa notícia como algo tão ruim não. Já explico por quê. A janela de transferência só reabre no próximo dia 3 de julho. Até lá o Goiás vai ter esses jogos tranquilos. Digamos assim, não tranquilos, mas esses 3 jogos sem problemas. O Diego Gonçalves não poderia deixar o Goiás antes do dia 3 de julho, se fosse para defender as equipes da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, não tem problema. Se o Armando Evangelista tem uma expectativa com ele, tomara que dê certo, tomara que vingue e possa ser um jogador útil na composição do elenco até o término da primeira divisão. Se não der certo, passar esses 3, 4 jogos, 5 jogos e o Armando não quiser mais contar com o Diego Gonçalves, a janela de transferências ainda vai estar aberta. Ela só fecha no dia 2 de agosto, né? Fica aí 30 dias aberta no futebol brasileiro. Então, mesmo se o Armando Evangelista chegou, vai que o Diego Gonçalves tenha melhorado nos treinamentos, tem essa expectativa e não queira liberar o jogador agora. Beleza, se mudar de ideia, o jogador continuar com esse rendimento muito abaixo, né, do que a gente esperava lá no começo da temporada, quando ele foi contratado, aí sim, o Verdão ainda tem essa possibilidade de negociar o jogador durante a janela de transferências. Então, como são vários interessados e é apenas um empréstimo, não é, por exemplo, um contrato longo com o Goiás, nada disso. Ele pertence ao Mirassol. No Mirassol ele tem vínculo até junho de 2024. No Goiás ele tem esse empréstimo até dezembro de 2023. Então essa informação lá do pessoal do Sintonia Esmeraldina garantiu esse interesse novamente, né, do Sport. Já havia trago essa notícia aqui pra gente. Se eu não estiver enganado, eu acho que foi no mês de abril, mais ou menos, né? Eu trouxe aqui que o Sport monitorava a situação do jogador antes da janela de transferências, a primeira a se encerrar, ali no dia 20 de abril. O Sport também já estava de olho no jogador, não foi liberado naquele momento e eu até concordei, porque se o Goiás liberasse nos últimos dias da janela, não daria tempo para buscar um jogador. Infelizmente, o Diego Gonçalves basicamente vem muito mais prejudicando o Verdão do que ajudando, especialmente na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas tomara que, assim, com a chegada de um novo técnico, um novo ano, né, para o jogador, acho que isso é normal na fase de todo mundo, né, numa carreira, enfim, você pode não estar numa fase legal. O Diego Gonçalves parece que não está nem feliz no Goiás, nem com a torcida, né? Acho que desde aquele jogo dele acho que foi contra o Anápolis, né? Que ele entrou nas quartas de finais, fez um gol, mandou a torcida ficar em silêncio. Não sei, parece que não pegou bem. E antes disso, também parece que ele já não estava tão feliz aqui no Goiás, sabe? Tem jogadores que parece que não estão nem aí pro clube, né? Não sei se vocês reparam isso também. O Diego Gonçalves, desde o primeiro jogo, eu já tenho essa impressão. Mas enfim, o importante é ele fazer gol, né? E isso também não aconteceu. Apenas 3 gols marcados, 2 deles, inclusive, contra o Grêmio Anápolis, né? Numa mesma partida, na primeira fase ainda do Campeonato Goiano. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito dessa situação do Diego Gonçalves? Tem aí uma moralzinha com o técnico Armando Evangelista, tomara que dê certo, né? Por que a gente vai ficar aqui, digamos, torcendo contra os jogadores do nosso time? Isso jamais vai acontecer. Mas se não der certo, se o Armando Evangelista ver, obviamente, esse mesmo rendimento que o Diego Gonçalves vem tendo nos jogos, o Goiás ainda terá uma outra possibilidade para negociar o jogador durante a janela de transferências. Ele que no ano passado estava no Botafogo, mas ainda somente emprestado pelo Mirassol, né? Não tem nenhum vínculo com o Botafogo, mas jogador que já tem passagens aí pelo Internacional, Paraná, Londrina, Botafogo de Ribeirão Preto, Figueirense e Botafogo, né? Onde jogou muito bem a Série B, tanto de 2020 quanto também de 2021.